lá, o Sabadão e a gente aqui no Globo Esporte com a sua companhia. É sempre um prazer estarmos aqui e hoje no GE a gente vai falar sobre muita coisa, claro. Como, por exemplo, o Ceará que joga amanhã contra o Bragantino no Castelão, o Fortaleza que joga hoje contra a lanterninha do Brasileirão, a Chapecoense. Vamos falar sobre Amandinha, a cearense que já foi melhor do mundo no futsal só 7 vezes, só isso, humilde. E vamos falar também sobre Fernando Praz, ex-goleiro do Ceará, que se aposentou no fim da temporada passada e agora está fazendo uma outra coisa. E uma outra coisa bem curiosa, daqui a pouco você vai descobrir o que é. Falando de Praz, de Ceará, já vamos então começando a falar do Ceará, porque, como eu falei, o vovô recebe o Bragantino amanhã na Arena Castelão e esse é um jogo importante, sabe por quê? Coloca imagens aí, sabe o que você vai ver? Amanhã, olha só, mais torcida do que isso aí. Lembra que os estádios estavam liberados com a capacidade de apenas 10% do total? Então, eu falei estavam, porque agora mudou e mudou para mais. O governo do estado liberou 30% da capacidade total do Castelão já para esse fim de semana, ou seja, para o jogo do Ceará contra o Bragantino, que a gente vai falar mais daqui a pouco sobre. Vão ser aproximadamente 18 mil pessoas liberadas para esse jogo. Vale lembrar, atenção, torcedor do Ceará e Fortaleza, que é obrigatória a comprovação de vacinação completa, além do uso de máscaras específicas dentro do estádio. E quer mais notícia boa? No próximo fim de semana, a capacidade vai ser ampliada de novo para 50%, mais conhecido como a metade do Castelão. Então, por favor, vá se vacinar, use máscara, entra lá no Conect SUS para deixar a sua situação de vacinação bem direitinha, porque logo, logo teremos cada vez mais torcedores no Castelão. Vale a gente falar que eventos com mais de 30% da capacidade não são mais considerados como testes. Agora é um negócio valendo mesmo e as torcidas estão de parabéns porque conseguiram fazer as coisas de uma maneira segura, tá bom? Falando então de Ceará e Bragantino, o primeiro jogo que teremos com a capacidade de 30%, como a gente falou, amanhã no Castelão. O vovô precisa vencer para se distanciar do temido Z4. Esse negócio de Z4, o Ceará não quer nem pensar nisso, quer pensar em cima. Imagens de 10 dias atrás, quando rolou o retorno da galera alvinegra ao estádio. Amanhã será um pouquinho diferente, porque o Castelão estará liberado para quase 19 mil torcedores. E o apoio da turma é fundamental, buscando tentar sair da chamada zona de perigo. Hoje o Ceará possui 3 pontos a mais que o primeiro time do grupo dos 4 últimos colocados. Vale ressaltar sempre que a nossa equipe tem em torno de 1 a 2 jogos a menos, né, do que a grande parcela dos concorrentes da competição. Né? Por aproveitamento, estamos numa posição superior do que nós encontramos hoje pela pontuação. Mas sim, estamos muito atentos porque temos que cumprir esse primeiro objetivo para depois pensar em algo maior dentro da competição. O primeiro desejo é a permanência. E neste 4º ano seguido do Ceará na elite do futebol brasileiro, o resultado de igualdade tem aparecido bastante. São 12 empates ao longo da competição. O alvinegro está em 2º no ranking desse quesito. Neste domingo, não tem como imaginar só um pontinho na conta. É de fato caprichar nas finalizações. Pensando na primeira vitória, sob os olhares dos torcedores alvinegros, Thiago Nunes tem situações para resolver. Por exemplo, quem joga na defesa, no meio, no ataque. E aí, Fernando Sobral mais uma vez vai iniciar no banco de reservas? O que é praticamente certo é que o treinador deve fazer mudanças novamente na equipe do Ceará. Seria a 7ª escalação diferente desde que o novo comandante assumiu. Ele ainda não repetiu o time. Fato é que precisa encontrar o melhor encaixe para encarar um adversário que vive um momento de extrema confiança. O Bragantino está no G4 e ainda é um dos finalistas da Copa Sul-Americana 2021. Domingo já tem um jogo importantíssimo contra o Red Bull, que está fazendo um belíssimo campeonato. Mas diante da nossa casa, do nosso torcedor, descansar para a gente fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com a vitória. No primeiro confronto entre os dois clubes, empate sem gols em Bragança Paulista. O clube do interior de São Paulo possui 2 jogadores criados nas categorias de base do próprio Ceará. O volante Raul, que está machucado e não vai jogar mais neste ano, além do meio atacante Arthur Vitor, principal destaque da equipe, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira. Só que ele também está fora do duelo, foi diagnosticado com Covid-19 nesta semana.
Problema para o lado de lá. Da parte do Alvinegro de Porangabuçu é acreditar que o time pode voltar a jogar bem. E dessa vez fazer a alegria dos milhares de torcedores presentes. A informação mais recente do Ceará é que houve um imprevisto na programação do clube. O time que jogou em São Paulo no meio da semana iria desembarcar em Fortaleza ontem, mas o retorno acabou sendo cancelado por causa de um acidente perto do aeroporto. O time acabou não conseguindo entrar no avião ontem, então a volta foi cancelada. O time chega, no caso o Ceará, hoje à noite aqui em Fortaleza para jogar amanhã contra o Bragantino no Castelão. Boa sorte ao vovô. Falando ainda de futebol cearense, de esporte, só da gente falar em futebol e esporte cearense, você já sabe, né? Para ficar mais por dentro de tudo, é só ouvir o nosso podcast Cé na Rede. Fala galera, boa tarde. Hoje é sábado e vocês sabem que dia de sábado a gente tem um combinado, né? Que é ir lá no ge.globo/ce ou no ge.globo/Cé na Rede conferir o novo episódio do nosso podcast do esporte cearense que a gente faz com tanto carinho toda semana. E o dessa semana fala sobre 2 pontos muito importantes, um para Ceará e um para Fortaleza. O Ceará é sobre esse mês de comando do técnico Thiago Nunes, o que aconteceu, se houve evolução, o que aconteceu em campo, a gente analisa, palpita, fala também do próximo jogo. O Fortaleza que está quase carimbando aquela ida para a Libertadores, tem um pouco menos de 80% de chance de se garantir na competição internacional. Nós falamos disso e também dos próximos jogos, como eu falei, rodada cheia no final de semana, tem muita informação lá no site para vocês conferirem. Comigo, com o Juscelino Filho e também com o Daniel Rocha. Se eu fosse vocês, eu não perdia tempo não. É isso, tá dado meu recado. Que trio no Cé na Rede. Mudando de assunto, o Palmeiras está com um novo estagiário. Aí você me pergunta, e daí, né? Devem ter vários lá. O negócio é que esse estagiário do Verdão é um ídolo do clube que venceu muita coisa por lá. Ah, e ele não estava no Palmeiras não no fim da carreira, estava no Ceará. Você conhece o goleiro, o ídolo, mas eu garanto que é a primeira vez que vai ouvir Fernando Praz dizendo coisas como essas. O cara da contabilidade, eles me mostraram o balanço, né? O balanço do Palmeiras, o demonstrativo do resultado de exercício, que é a DRE, e o fluxo de caixa. Entendeu nada? É que agora o ex-jogador é estagiário de administração do Palmeiras. Ele começou a faculdade em 2018 ainda no time. E para poder se formar no ano que vem, precisa completar 300 horas de treinamento em empresas. Como é que foi o seu processo para entrar no Palmeiras? Teve uma entrevista difícil para passar, Praz? Eu falei, por exemplo, que me ajudaria muito se tu me abrisse as portas para eu fazer um estágio no Palmeiras, né? Não precisou nem fazer uma entrevista, uma sabatina. Que bom que é ganhar, ser ídolo do time, então, né? Isso, sem dúvida nenhuma, facilitou, né? De estágio que eu estou fazendo, né? De ter acesso a áreas estratégicas do clube, né? Eu entrei aqui na Globo como estagiário, então eu sei bem que esse profissional, muitas vezes, é o responsável pelos perrengues, aqueles trampos chatos que ninguém mais quer fazer. A não ser que o estagiário em questão seja ídolo recente da história do clube. A vida de goleiro é mais ou menos assim, sabe por quê? Quando tu sobe profissional, tu é o 4º goleiro, como eu era no Grêmio no começo, precisa treinar chute a gol, vai o menino lá, vai o goleiro. Precisa treinar falta, vai o goleiro. Eu acho que aquele pênalti de 2015 ainda está muito claro na cabeça da galera, né? Eu acho que eles ainda não conseguiram separar ainda o goleiro do estagiário, né? Estão um pouco ligados aí nas imagens. A vida de novato na firma deu ainda mais noção ao Praz do tamanho do Palmeiras. A gente tem uma noção bem maior que realmente hoje o futebol é uma empresa. É uma empresa e, no caso do Palmeiras, uma grande empresa. Então, de vez em quando, não machuca fazer um favorzinho de estagiário? Vai que ajuda a ser efetivado, né? Nem um cafezinho pro presidente você não levou? Não, café é comigo. Café eu gosto, não sai do lado da máquina lá. O Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Tem
Tem que respeitar esse estagiário do Palmeiras. E mudando de assunto, a gente fala agora aqui no GE da Amandinha. A nossa cearense, que já foi 7 vezes a melhor do mundo no futsal, está disputando Jogos Universitários em Brasília. Gol e lance bonito é o que não está faltando por lá. 1,58 m de pura habilidade. Ela é simplesmente a melhor jogadora do planeta há 7 temporadas. A Amandinha é a camisa 10 do time que representa uma universidade de Lages, cidade de Santa Catarina. A principal atleta do futsal mundial, na atualidade, está em Brasília disputando os Jogos Universitários. Isso serve para a gente ter uma ideia de como é alto o nível técnico da competição. Esse é o meu 3º JUBs, e é sempre uma competição muito especial para mim. A participação da Amandinha valoriza a competição e motiva as adversárias. A Gabriela, estudante de Pernambuco, enfrentou a melhor do mundo. Perdeu o jogo, mas ganhou lembranças inesquecíveis. Muito importante, experiência maravilhosa, única, sabe? A gente não encontra esse time, assim, em qualquer lugar. É muito bom mesmo. Os JUBs reúnem em Brasília 3.500 competidores de 271 instituições de ensino superior. E a Amandinha não é o único nome conhecido dos brasileiros. Os jogos contam, por exemplo, com atletas que disputaram as Olimpíadas de Tóquio, como o paulista Paulo André de Oliveira, que hoje é o principal velocista do país. Destaques como o Paulo e a Amandinha sabem que a presença deles por aqui é fundamental para quem sonha com uma carreira no esporte. Ao longo do tempo eu fui aprendendo sobre isso, sobre a importância de, através da minha história, através da minha carreira, eu ser um espelho para aquelas pessoas que querem um dia chegar lá, querem um dia conquistar o seu sonho. Você vai conhecer agora a história do Felipe, um cara que sofreu um acidente gravíssimo, sobreviveu e descobriu no skate um meio de transporte e profissão, digamos assim. O cara é tão impressionante que chamou a atenção de ninguém menos do que um tal de Tony Hawk. 15 de outubro, e um momento desse é uma homenagem. A senhora lembra dele? Foi seu aluno? Dias antes, ao preparar essa reportagem de um talento curitibano sobre 4 rodinhas, um reencontro inesperado no fim. Eu conheci pelo sorriso. Quando olhei ali, eu falei, meninas, eu conheço aquele menino lá. E é por isso que a gente começa pelo final. Pelo final? Meu sonho não acabou ainda não, tá apenas começando, pô. Mas bem no comecinho, a história passa por essa escola, num bará. A professora Inês, hoje diretora, deu aula para o Felipe no 2º ano, quando ele tinha 7, e guarda até hoje a foto que comprova a marca registrada, o sorriso. Sempre aprontandinho, a gente trabalhando junto, ele sempre feliz, porque esse sorriso não saiu do rosto dele. Eu só lembro dele que ele não gostava muito das pernas que queriam colocar nele. E pelo jeito que ele falou, não deu certo, ele prefere o skate. Se ele prefere o skate é meio de transporte que o levou longe. Eu vi a mensagem dele, eu não acreditei. Eu falei, não, é impossível, Tony Hawk. A era digital. A conexão poderosa das redes sociais fez a lenda do skate Tony Hawk se impressionar com um vídeo do Felipe, que buscava arrecadar uma graninha para viajar para os Estados Unidos e surfar nas pistas famosas por lá. Resultado: hospedagem e passagens patrocinadas pelo ídolo. Felipe não retribuiu com menos, virou a sensação entre os skatistas no torneio de Tampa e ganhou a premiação de destaque do evento na Flórida. E depois, resume, Felipe. Aí logo em seguida já fui mais 2, 3 vezes pra lá. Aí conheci o Tony Hawk pessoalmente, que daí ele fez um convite. Em 2019, Felipe Nunes conquistou a prata nos X Games. No começo desta temporada,
foi ouro no torneio de Gil Tour nos Estados Unidos também. A pista para ele é como um parque de diversões. E o melhor amigo é aquele que convida para brinquedos com doses extras de emoção. Que tal um de 360 graus? Eu consegui fazer o looping, foi a melhor sensação da minha vida. E de pensar as voltas que a vida dá. Ela virou de ponta cabeça numa tragédia. Todo mundo foi subindo no trem e eu, falei, eu vou ir também, né? Só que eu não corri igual todo mundo tava fazendo, eu fiz diferente, eu só fiquei parado e segurei e apagou. Fui pro hospital, fiz sei lá quantas cirurgias, passa um filme na minha cabeça de tudo daquele dia. Se não fosse esse acidente, com certeza eu acho que eu não estaria aqui hoje, onde eu tô. Em cima do skate, talvez eu nem teria conhecido o skate, a minha vida talvez não teria mudado. Mudou porque o Felipe seguiu um instinto, voar alto, sem as pernas. 16 anos depois, aos 22, Felipe Nunes vai dar mais um salto ousado. No torneio de Tampa, nos Estados Unidos, ele passa a competir como atleta profissional. Mas os riscos são bem calculados, afinal, as quedas trouxeram ele até aqui. E lá no alto, no topo, no auge do sonho dele, o ano é 2024. Você tá sonhando já com Paris? Tô me dedicando cada vez mais no skate, treinando muito mais. Estar entre os melhores skatistas do mundo é incrível, mas o trajeto até lá é tão especial quanto o final da história. Eu sou muito grato por eu ter ficado vivo. Felipe é feliz, lembra do sorriso? O menino iluminado que saiu da primeira fileira desta sala de aula. As mesas continuam do meu tamanho. Não mudou nada. Vai dar mais orgulho ainda para a professora Inês. Com o skate, desse jeito, você vai longe. Já era. Nada te para. Ninguém me segura. Depois do intervalo tem as notícias do Fortaleza. Uma boa referência sobre esse cara aí é falar de onde ele vem. Direto de Feira de Santana, Bahia, da terra do boxe. Terra do Ebert e do Robson Conceição, campeões olímpicos. Terra do Acelino Popó, campeão mundial, ídolo do nosso personagem. Esse é o Carlos Felipe, também conhecido como Carlos Boi. Ele ganhou esse apelido quando tinha 14 anos. O Boi comia muito, pesava 160 quilos. Subia as escadas da academia de boxe com dificuldade, mal aguentava o próprio corpo. Mas o mais difícil era aguentar as provocações. O Boi brigou muito na adolescência por causa das agressões que sofria por estar acima do peso. Com o tempo foi amadurecendo e tomou uma decisão quando assistiu ao Anderson Silva nocautear o Vitor Belfort no UFC em 2011. A magnitude daquilo me chamou a atenção. Bateu um sentimento, eu tenho que ser lutador de MMA, velho. Como atleta profissional, as brigas de adolescente viraram coisa do passado, mas deixaram uma marca. Minha personalidade, né, dentro do octógono tem... É espelho disso aí, né, porque eu sempre fui esse cara que não leva desaforo pra casa. Pior pro bielorrusso Andrei Arlovski, ex-campeão peso pesado do UFC, adversário de hoje do Carlos Boi em Las Vegas. Se vencer, o Boi dá um salto no ranking da categoria. Eu respeito toda a trajetória do Arlovski, mas sábado eu não vou respeitar ele no octógono não, eu vou partir pra cima. Amanhã tem jogo importantíssimo para o futebol cearense. O Atlético Cearense visita a Ferroviária lá na Fonte Luminosa pelo jogo das voltas das quartas de final da Série D. O primeiro jogo aqui no Ceará foi 1-1, ou seja, quem vencer lá, passa. Se empatarem de novo, pênaltis. Vale só a classificação inédita do clube para a Série C do próximo ano. Com todo cuidado, capricho. Esse é o Paulo Henrique, conhecido por Calunga, roupeiro do Atlético Cearense. É uma função que eu gosto muito de trabalhar,
É uma função que eu gosto de ver dia a dia no futebol. Sempre gostei de futebol. Um cara que já fez a promessa. Se tudo der certo no próximo jogo... É cortar o cabelo igual o Ronaldo Fenômeno. A Copa igual a 2002. E pintar o cabelo de azul. Azul. Porque azul, pra mim, é a cor preferida. Imagina aí como vai ficar esse modelito. Imagino também como não deve estar a ansiedade de todos do time para mais um capítulo na jornada chamada 4ª Divisão do futebol brasileiro. Amanhã, no estádio Fonte Luminosa, às 3 da tarde contra a Ferroviária. Um pensamento só, um pensamento de voltar com esse acesso, de fechar com chave de ouro um ano que foi de muita luta, de muita entrega, foi um ano de muita dedicação. A gente vai para lá, vai tentar trazer o resultado, que é o acesso. E se Deus quiser, tenho fé em Deus que a gente vai conseguir isso. A Ferroviária é uma das fortes equipes da Série D do Campeonato Brasileiro. Não perde há 18 jogos. A última derrota foi lá na estreia da competição no mês de junho. Ou seja, se o Atlético Cearense quiser comemorar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, vai ter que fazer o que apenas uma equipe fez. No primeiro jogo, empate em 1-1. Sendo assim, quem vencer por qualquer resultado está classificado. Um novo empate, decisão será nos pênaltis. Eles sabem que se eles também não fizerem um jogo legal, um jogo perfeito, eles não vão vencer nós. Sabemos que ele também está esses jogos todos sem perder em casa, sem perder no campeonato. Isso já dá motivação a mais para a gente sair daqui com a cabeça focada, bem concentrada e saber que a gente tem que fazer um jogo 100%. Se a gente quiser voltar de lá com acesso, a gente tem que fazer um jogo perfeito, um jogo bem forte, um jogo concentrado. E eu acredito que a gente está bem focado nisso, está bem ligado, que acredito que segunda-feira, com fé em Deus, a gente retorna para Fortaleza com esse acesso que vai ser muito importante para todos nós. Um time que surgiu com o nome de Atlético Cearense em 2018. Novas cores, nova gestão. E como toda águia, a fim de voar. Essa, no caso, conhecer outros territórios do futebol brasileiro. Chegar na 3ª divisão será um passo gigante para quem um dia desses nem existia. A vontade e a união é o que está prevalecendo o que a gente está vivendo hoje em dia, que é brigar pelo acesso, isso que é o mais importante. Falta só mais um capítulo. O título dessa história, o capitão do time já sabe. Eu acredito que a força da superação aqui seria um título muito bom para esse grupo que se superou a cada jogo e hoje a gente chegou nessa grande final e nessa grande batalha. Pode ser um domingo para lá de especial para quem faz parte do clube. Vem acesso, que o Calunga tá pronto para mudar o visual. Só não quer ir sozinho. Eu vou juntar um amigo meu para cortar igual com eu, para não ficar sozinho. Ótima sorte, então, ao Atlético Cearense. Mudando da Série D para a Série A, daqui a pouco, às 7 horas da noite, o Fortaleza entra em campo para visitar a Chapecoense lá na Arena Condá. O time do Vojvoda quer vencer a segunda seguida no Brasileirão para ter mais tranquilidade na sequência de jogos pela frente. E a Chape é um bom adversário na história do tricolor. Se tem um confronto que é bom para o Fortaleza, é contra a Chapecoense. Em mais de um sentido. Historicamente, por exemplo, é ótimo. São 3 encontros e 3 vitórias do tricolor. No Brasileirão de 2019, foram 2. Fora de casa, no mesmo palco do jogo de hoje. E em casa, no Castelão, pelo segundo turno, outra vitória tricolor com 2 gols de Wellington Paulista. Só para não perder o costume da lei do ex. A terceira veio no primeiro turno desse Brasileirão. Essa foi com mais emoção, não foi tão tranquila. Um 3-2 no placar com direito à expulsão do Quinteiro. Quem estava nesse último jogo, por sinal, era o Felipe. Vem dividindo a posição com o Ronald ultimamente. A concorrência cresceu. Porque para o pessoal pitar, a gente tem que fazer o trabalho, então, independente de quem jogue, eu acho que a gente está bem treinado e pronto para
para fazer o que ele pede. Seja com quem for titular, o Fortaleza quer fazer o bom aproveitamento como visitante. E já foi melhor, mas hoje ainda é bom. O sexto mais eficiente da competição no momento. A gente espera um jogo muito difícil contra a Chape também. Eu acho que a posição que eles estão lá embaixo não refere ao que eles fazem dentro de casa, né? Eles vêm em 3 jogos dentro de casa com 3 times grandes também e vêm com 3 empates. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Mas é isso, vamos lá para tentar esse resultado positivo. A Chapecoense, por outro lado, é a pior mandante do campeonato. Nem venceu ainda nos seus domínios até agora nesse Brasileirão. Ou seja, quer chance melhor para Vojvoda e companhia se manterem no G4? Faltando 12 jogos, é a oportunidade ideal para engatar a segunda vitória seguida. Basta pôr em prática o que tem sido passado para eles durante os treinamentos. Cada partida para nós está sempre uma final agora, nessas 2 partidas, então é manter isso, pontuar fora de casa, pontuar dentro de casa para a gente manter nesse G4. É isso aí, então. Boa sorte para o Fortaleza contra a Chape, boa sorte para o Ceará amanhã contra o Bragantino no Castelão, boa sorte também para o Atlético Cearense contra a Ferroviária e que o nosso fim de semana seja de ótimos resultados dentro e fora de campo. Globo Esporte vai ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Tchau!